Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista, sou colunista da Folha de São Paulo e sou apresentadora do podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, que entrevista mulheres incríveis com mais de 50 anos de idade para elas contarem sobre a vida delas. E hoje eu tenho a honra gigantesca de estar com a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja. Ai, eu tô muito feliz! Pronto, cheguei no momento auge da minha carreira. Imagina. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, eu que tô feliz. Eu quero que você conte pra gente sobre a sua infância. Como você era, que tipo de criança você era? Você era mais tímida? Você era falante? Eu vou te falar uma coisa que às vezes eu penso sobre a minha infância, que eu tenho poucas memórias da minha infância. Não sei se isso acontece com a maioria das pessoas, mas eu tenho poucas memórias da minha infância. Sabe aquele roteirinho de infância que a gente tem na cabeça? Assim, 5, 8, 10 anos. Eu não tenho muito isso. Talvez porque tenha sido uma infância difícil, uma infância criada pela minha mãe. Meu pai viajava, ele era tipo um visitante em casa, ele vinha a cada 15 dias. E eu tenho mais... O que ele fazia? Ele ia a trabalho? A trabalho, ele viajava, sei lá, vendendo enciclopédia uma época, depois outras coisas assim, foi indo e ele vinha em cada 15 dias. Então foi uma infância mais perto da minha mãe, mas que eu não tenho muita memória. E depois foi uma infância a partir dos meus 10 anos, quando meu pai tinha outra família e minha mãe descobre, e eu descubro antes que a minha mãe. Você descobre antes da sua mãe? Tive que lidar com isso para ela não saber, e depois ela descobre. E foi essa fase um pouco conturbada desse momento aí de 9 para 10 anos, mas que, assim, eu tenho poucas... As boas memórias que eu tenho às vezes ruins, às vezes boas. Eu prefiro ficar um pouquinho com as poucas memórias boas E a sua que eu relação com a tenho. sua mãe? Era uma relação próxima? Sim, eu sempre, mesmo eu tendo saído de casa muito cedo, eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha mãe. Eu saí com 18 anos para casar, mas eu sempre morei perto dela, sempre estava perto, mesmo morando... eu fui morar em Ponta Grossa, lá no Paraná, sempre estava perto dela. E depois que eu me separei desse casamento, eu fui morar com ela e nunca mais larguei da minha mãe. Então, sempre fiquei cuidando dela. Quando eu morei fora no Rio também, depois eu levava ela sempre para ficar comigo. Depois ela foi morar comigo no Rio. Até eu descobri que ela estava com Alzheimer, né? Esse foi o momento mais difícil para mim, porque ela não sabia, eu não contei para ela. Mas que daí eu me aproximei mais dela ainda, para tentar... E você nasceu numa família classe média? Não, eu nasci numa família relativamente pobre mesmo, assim, de classe baixa. Tava lembrando até ontem que lá na China a gente dormiu num colchão de mola, sabe aqueles colchão que estoura mola, assim? Aí eu lembrei do sofá que eu dormia com meu irmão quando eu era criança, aquele sofá de abrir, assim, que a mola faz clect. E aí me lembrei disso, a nossa casa tinha um quarto só, quando meu pai tava em casa a gente dormia no sofá, quando ele não tava a gente dormia com a minha mãe. Eu só fui ter um quarto meu quando eu tinha uns 12 anos. E a sua mãe trabalhava também? Não, minha mãe sempre só cuidou da gente. Então trabalhava bastante. Trabalhava bastante. Eram 2 filhos, mas trabalhava bastante, cuidava bastante, com muito carinho. E você se filia ao PT adolescente? 17? Com 15? Com 15, adolescente. Eu estava fazendo cursinho, né, para prestar vestibular. Aí eu me aproximo de um grupo mais político no cursinho, que era afiliado ao PT, né, um grupo jovem de movimento estudantil, e ali eu já me filio. Então, quando eu entro na universidade... Dentro de casa tem conversa política? Eles são Não, mais de então, esquerda? o meu pai era gaúcho, assim, ele morou muito tempo no Rio Grande do Sul, ele nasceu no Paraná, mas se criou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele era brisolista, então, eu lembro disso dele, né? Então, mas não tinha uma conversa política em casa.
Eu nem sei porque que eu derivei para política e de esquerda, mas... pai brisolista é bastante coisa. Já é uma grande herança. E aí eu me filio no PT com essa idade, e quando eu entro na universidade, porque eu entrei muito nova, eu fiz 16 anos no meio do meu primeiro ano de faculdade, porque eu entrei muito cedo no colégio. E aí eu já entro direto para o movimento estudantil universitário. Já se apaixona ali pelo movimento estudantil. Sim, porque era o ano das diretas já. Então, sabe assim, Sim. combinou um monte de coisa, Tati. Se apaixonou ali. E ali você já decidiu que ia fazer, que ia estudar para ser socióloga? Eu fiz... No cursinho já era... Já, fiz vestibular para ciências sociais e entrei. Então, esses dias eu falei, por que você foi ser de esquerda? Porque eu fiz sociologia, né? Então era bem, se eu tivesse feito outro curso da área de exatos, talvez não fosse, né? Que lá em Curitiba, não sei se você conhece a reitoria da Universidade Federal lá no Paraná. Ela tem 2 prédios. Um prédio é o prédio de humanas, que a gente chama, e o outro era do exatas. E tem um pátio no meio. Então, tinha meio que aquela rivalidade, assim, do pessoal das exatas com as humanas, da sociologia, da história. Um melhor que o outro. Era isso. Mas era... E o que te abre a cabeça quando você vai assim para estudar ciências sociais? O que você tem ali, não sei, algum pensador mais especial, importante? O que te pega ali assim, que te marca muito? Eu acho que foi talvez a antropologia social, esse trabalho, sabe, de descobrir as comunidades, trabalho de campo. Por isso que eu sempre me considerei não uma socióloga de gabinete, a grande acadêmica intelectual. Eu sempre fui aquela que estava perto. Até porque logo eu comecei a trabalhar, acho que no 2º ano de faculdade, na prefeitura de Curitiba, na periferia de Curitiba. Isso me levou mais para perto do trabalho social. Então, por isso que a minha sociologia é essa sociologia mais próxima, mais concreta. E é impressionante como uma sociologia mais acadêmica, às vezes eles estudam tanto o povo e não gostam do povo, né? Você estava ali próximo, você foi para onde aquilo que você estava estudando era o certo de ir, né? Mas você sofreu, assim, algum tipo de, na época, algum olhar do tipo, ela não fez uma trajetória tão acadêmica, ela já foi logo... Porque tem, né, uma coisa de uma elite intelectual que pode... Tem, mas porque eu me afastei mesmo do mundo acadêmico. Depois que eu fui trabalhar na prefeitura, depois que eu me formei, eu nunca fiquei muito perto do mundo acadêmico. Né? Eu fiz pós-graduação, fiz tudo, mas eu estava ali no meu dia a dia, na comunidade de Curitiba. Depois eu fui trabalhar numa usina hidrelétrica, trabalhar com reassentamento de famílias no campo, né, atingidas por um empreendimento que eu trabalhava. Então, foi esse o meu trabalho. Depois, na Itaipu, eu fui trabalhar com comunidade indígena, com agricultores novamente, com uma comunidade local periférica. Janja, você é de Curitiba, uma cidade que a gente sabe que a direita lá é muito forte, né? Que problemas que você passou para trabalhar, para, enfim, ter a sua turma lá em Curitiba? Você sabe que a gente começa a pensar Curitiba como uma cidade de direita, talvez... muito recente. A gente sempre teve governantes, né? Posso citar um partido que é o PDT, né? Governou Curitiba por muito tempo e não é necessariamente um partido de direita, é um partido de centro, né? Depois outros partidos mais de centro. A gente começa a pensar Curitiba, né, como uma capital de direita um pouco mais recente. Tem toda uma questão de migração europeia que forma o pensamento local, né, de Curitiba e o arredor, mas, enfim, alemães, italianos, tudo, mas perto de Curitiba teve a colônia Sicília, uma colônia de anarquistas italianos, famoso, né? Então, eu acho que o próprio movimento do mundo mesmo talvez é que traz para um pouco essa impressão mais recente mesmo de Curitiba, porque o primeiro comício das diretas foi em Curitiba. Verdade. Com uma multidão na rua, né? Então, a gente já teve... Então, você tinha a tua turma ali bem... Você tinha
não era um trabalho solitário, você estava junto com uma galera ali na militância. Sim, tinha um grupo forte dentro da universidade, no DCE, no centro acadêmico, né? O meu primeiro dia de universidade foi direto para uma greve do restaurante universitário, picar repolho lá para fazer o almoço. Foi isso. Até eu demorei um pouco para me formar, porque eu fiquei muito envolvida, né? E a gente fica compensando as coisas. E eu comecei a trabalhar logo. Tem isso na sua Wikipedia. Aí ela para um pouco, vai para as militâncias, depois volta e termina e a também, formação. porque aí essa parte ninguém fala. Eu comecei a trabalhar, eu passei no concurso da prefeitura, eu fazia a minha carga horária na universidade, era de manhã o meu curso. Eu saía do curso, comia rapidamente no restaurante universitário e entrava numa clínica odontológica da prefeitura, assim, na periferia da periferia de Curitiba, da 1h30 da tarde a 9h30 da noite. Nossa. Eu trabalhava como assistente odontológico, né, de consultório que tinha da prefeitura. Eu fiquei trabalhando acho que uns 2 anos e depois que eu consegui uma transferência para a Secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura, que aí sim eu fui trabalhar com projetos sociais, né, atendimento ao público e tal. Então, foi um período difícil, né? Eu precisava pagar a conta, precisava pagar a conta, precisava pagar o xerox da universidade. Sim, época de se formar com xerox, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, né? Então, nossa, dormia 5 horas, 6, e depois chegava em casa e tinha que estudar. Puxado. Agora, a gente falou da sua mãe e do seu pai, você perdeu eles muito próximo, né? A sua mãe foi durante a Covid, ela faleceu Foi em 2020. Eu tinha ido para São Bernardo e ela ficou em Curitiba. A gente não tinha se estabelecido. E aí, em 2020, eu falei assim, eu vou trazer minha mãe para cá. Aí eu levei ela para São Bernardo, para casa onde a gente estava morando. E, infelizmente, ela teve um problema de saúde, precisou ir para um hospital e contraiu Covid no hospital. Ela pegou Covid no hospital? No pronto-socorro, em São Bernardo. E, enfim. E o seu pai recente? Foi recente, foi ano passado também. Como esse é um podcast que as mulheres escutam para aprender com mulheres incríveis acima de 50 anos, como se fosse uma mentoria, um conselho de vida, o que você pode falar para essas mulheres que estão te ouvindo sobre luto? Como que você passou por esses 2 lutos, perder pai e mãe? Você sabe que a minha mãe, quando eu descobri que ela estava com Alzheimer, a gente teve o diagnóstico, eu fui me preparando, sabe, psicologicamente para perder ela pro Alzheimer, porque você sabe que o Alzheimer é uma doença que acaba atingindo a família toda, né? E como a família dela era eu e ela, na verdade, né? Então isso, eu fui me preparando para isso, para ela indo embora em vida, né? Que é isso que acontece com o Alzheimer. Um irmão. Eu tenho um irmão só. E ele não, é porque eu que cuidava da minha mãe, ele não era mulheres próximo. Cuidam Mulheres da mãe. que cuidam, exatamente. Então, não que isso seja certo, que espero que o mundo, os homens possam cuidar de suas mães também, mas até hoje é como é. Como é. Infelizmente pode ter 5, uma mulher e mais 4 irmãos, meus avós, ela minha mãe, que 2 irmãos, quem cuidou dos meus avós foi minha mãe. Então, e aí quando ela, né, morre de Covid, para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Primeiro porque o momento que ela foi pro hospital, que ela teve uma infecção urinária e teve que ir pro hospital, eu não estava em casa, eu tinha ido no dentista. E aí o pessoal levou ela pro hospital, eu não teria levado, ficou ainda, sabe, poxa, ela poderia estar aqui, ela poderia ter ficado em casa, não ter contraído, sabe assim, aquela... Sim, você eu ainda pensando... eu tenho um pouco de peso com relação a isso, e eu acho que as pessoas que perderam familiares na Covid talvez entendam o que eu tô falando, porque foi uma morte à distância, né? Eu não pude ficar perto da minha mãe. A última imagem que eu tenho dela é a enfermeira abrindo um saco preto para eu olhar o rosto dela. Então, eu não pude me despedir, eu não pude fazer velório, Não, né? Eu fiz cremação do corpo dela, não pude fazer nada. Então, a minha despedida dela é diária, né? Eu tenho uma foto dela comigo, então todo dia eu converso com ela um pouquinho, uma despedida diária, e peço desculpas para ela, porque acho que
A gente sempre ter acha morrido que... de Covid, assim, acho que foi um sofrimento muito grande para as pessoas. Né? Por isso que eu falo que esses dias eu falei que às vezes pelo lugar que eu tô, eu tenho algumas obrigações de também conviver com algumas pessoas. E às vezes tá no mesmo espaço físico que pessoas que negligenciaram a Covid no Brasil, para mim é como se é uma falta de respeito à memória da minha mãe e as 700 mil pessoas que morreram de Covid nesse país, sabe? Sim. Então eu tenho que respirar e, como diz minha assessora, sorria e acene. Que difícil. É difícil. Eu confesso para você que toda vez que falar sobre a morte da minha mãe é um momento muito difícil para mim, mas que falando é que a gente enfrenta, né? Eu acho que quanto mais eu verbalizo isso para mim... Que bom que essas pessoas saibam que você está sorrindo porque às vezes o protocolo pede, mas que por dentro você gostaria de não estar perto dessas pessoas horrorosas. Exatamente, mas tá verbalizando sempre que eu falo da morte dela também faz bem para mim, porque me traz um aconchego. Meu pai, ele faleceu ano passado, aquelas coisas que com o idoso, né? Cai, fratura um fêmur e acaba que dá uma infecção e é muito... Com que idade? 82. E ele não tinha... Ele se separou da minha mãe e assim, a convivência não era tão próxima, mas mesmo eu também era que cuidava dele, né? Mesmo à distância. É isso. Janja, você falou que trabalhou na usina de Itaipu e trabalhou na Eletrobras também, né? Aham. Como que foi para você poder crescer nessas empresas que, enfim, que historicamente são dirigidas por homens e tem esse ambiente... Você sabe que quando eu fui para Itaipu, eu já estava trabalhando numa usina hidrelétrica, né? Que era uma usina em construção, mas também um ambiente masculino, né? De operário no canteiro de obras, né? Os engenheiros... E aí o núcleo que eu trabalhava era esse núcleo que trabalhava com as famílias. A gente, naquele momento, tinha uma mudança na legislação com relação ao benefício que as famílias recebiam, né? Muito diferente do que foi, por exemplo, a construção de Itaipu, né? Que foi uma construção no período militar, que foi uma imposição e as famílias tinham que sair obrigadas das suas casas, das suas propriedades. Lá onde eu trabalhava, não, tinha uma nova legislação e a gente tinha todo um trabalho com as famílias. Isso nunca foi no mundo das usinas hidrelétricas muito bem aceito pelo corpo mais masculino da empresa do trabalho social. E na Itaipu não acontece diferente, né? Itaipu é aquele monumento conduzido majoritariamente por homens. Quando, em 2003, o presidente Lula assume e fala que a usina tem uma dívida histórica com a população daquele território do entorno, dos municípios que foram atingidos e que a gente tinha, né, obrigação, enquanto governo, de fazer um trabalho social e tal. E a Itaipu faz isso, né? Na condução da usina, naquele momento, ela se volta para isso. Foi muito mal recebido, e principalmente porque o trabalho, tanto de responsabilidade social, trabalho ambiental, ele é majoritariamente conduzido por mulheres, sim, né? Sim. E isso é sempre um choque. Mas a gente, aos poucos, vai ganhando e construindo o espaço, né? Que a gente sabe muito bem, né, Tati, como mulher, ser habilidosa e ir construindo esses espaços e ganhando corações e mentes, né, para algumas coisas. Acho que é isso que é mais importante, a gente conseguir mostrar para esse universo masculino, né, algumas coisas que talvez eles não percebam, né. Eu tinha um amigo lá na Itaipu que falava assim, é da natureza dos homens. Assim como falam que... não é da natureza. Assim como falam que se o bebê chora é o instinto materno. Não, o pai tem que ter um instinto também, porque senão só sobra para a mulher. Exatamente. Tem uma coisa que é da natureza, não. É só para patriarcado continuar. Obviamente, né? Homem ali no instinto dele e a gente dentro de casa. Né? Não. Janja, em 2023 você foi a única primeira-dama, né, no encontro do G20 que reuniu as maiores economias do mundo na Índia. O que isso significou para você? Você sabe, quando as coisas estão acontecendo, eu não penso muito no significado daquilo. Mas, desde que o presidente Lula assumiu, eu sempre estou do lado dele. Em todos os momentos, em viagens, aqui dentro do Brasil e fora do Brasil.
E eu quero participar, ele sabe disso. Eu quero estar presente para poder ouvir, para poder, principalmente para depois poder dialogar com ele, entendeu? Porque ele também, não é que eu só quero dialogar, ele também quer dialogar. E foi muito difícil eu poder estar naquele espaço. O pessoal do cerimonial da minha assessoria trabalhou muito para conseguir um passe, porque eles não entendiam o que eu queria fazer lá, entendeu? Eu queria ouvir o que os homens estavam decidindo, porque aquele é um espaço masculino. Se tem um espaço masculino no mundo, é o G7 e o G20, né, que decide os destinos da humanidade. E o Conselho de Segurança da ONU também, que é muito masculino. Então, eu queria ouvir, principalmente. E aí, quando eu entro no pavilhão onde ia ser a reunião da cúpula, eu estava com meu marido, desci do carro, e aí o pessoal do cerimonial apontava para mim: vai para aqui, presidente, vai para aqui, por aqui. Eles estavam desesperados, o cerimonial da Índia. Meu marido, eu falei assim: eu vou para cá, amor, você vai sozinho. Ele falou: não, você vai comigo. Sabe, ele segura na minha mão e diz: não, você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Né? Porque eles queriam que eu entrasse por um outro lado, tipo, escondido. Aí entrei, cumprimentamos o primeiro-ministro Modi e entramos no plenário. Eu acho que essas coisas acabam, depois de um tempo, se naturalizando, porque agora na China, né, o protocolo da China já colocou o meu lugar, sabe? Porque sabe que eu sou uma primeira-dama que está ali, que quer ouvir, quer discutir. Foi tão... Aquele do G20 para mim foi simbólico, porque naquele eu ouvi o presidente Biden e o primeiro-ministro Modi falar sobre o GT de empoderamento das mulheres, que estava se instalando naquele momento. E como falar isso sem ter um monte de mulher ali, né? Não, e eles falaram: não, agora nós vamos constituir o GT de empoderamento das mulheres, e o presidente Biden fala assim: isso, nós precisamos dar o empoderamento mesmo para essas mulheres. Oi? Não. Sabe, deu vontade de levantar ali e falar assim, sacudir ele, falar: filho, não, a gente sabe muito bem, sabe, batalhar e buscar. Não é você que vai dar, não querido. É você que vai dar nada pra gente, né? Então, eu sempre gosto de reforçar isso, porque é isso que eles fazem, né? Eles decidem sobre a vida, sobre o destino, sem a presença feminina. A verdade é isso. Eu tenho falado... bastante sobre mulheres nos espaços, nos diálogos da paz, né? Que basicamente é o Conselho de Segurança e esses grupos que se formam para discutir a paz, seja entre Rússia e Ucrânia, seja na faixa de Gaza. Você não vê mulheres ali. E quem é mais prejudicada, quem é mais atingida pelas guerras, pelos conflitos armados? As mulheres e as crianças. Sim. E a gente não tem mulheres nesses espaços. Me doeu muito quando no Conselho de Segurança a resolução sobre a paz em Gaza, o veto dos Estados Unidos foi lido por uma mulher. Aquilo me doeu bastante, que era a representante da ONU naquele momento dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Eu acho que era uma das poucas mulheres que estavam ali, era uma mulher negra, inclusive, e que sentou comigo no meu gabinete para dialogar comigo sobre várias coisas, assim. E aí, quando ela lê aquilo, eu falei que dava para sentir que aquilo tinha sido um momento difícil para ela também, fazer aquilo, né? Mas ela estava no lugar que lhe foi dado. Enfim, é esses espaços por isso que a gente fala de mais mulheres nos espaços de decisão e poder. Isso é importante, porque esse olhar feminino, eu acho que é uma forma diferente de entender o mundo e algumas questões, ou talvez de buscar soluções para algumas questões, né? Que talvez pela cabeça masculina não passe, ou porque as guerras sempre foram feitas pelos homens. Você acha que você está abrindo portas para mudar qual que é a função de uma primeira-dama? Eu não sei se a próxima que vier tem obrigação de fazer o que eu estou falando. Sim, mas se ela desejar, eu espero que as pessoas entendam melhor, sabe? Que ela seja recebida melhor do que eu estou sendo recebida, entendeu? Porque o primeiro momento foi muito bonito, mas as pedradas não demoraram a vir, entendeu? Por mais que a gente fale sobre isso, parece que a gente não consegue avançar, parece que está sempre um passinho atrás,
É que ainda é muito homem na política, né? Você avança um pouco. E eu acho também que deve causar a relação que você tem com o presidente deve causar até briga entre casal dentro de casa assistindo televisão. Olha lá o espaço que ele dá pra ela, olha ele lá. Será, Tati? Tomara, porque aí cria um debate dentro da casa das pessoas todas, né? Porque é isso. Quantos homens não andam na frente com a mulher atrás? E é o presidente dando esse exemplo. Não, ela vai comigo. Não, ela vai falar, ela tem esse lugar é dela, né? Eu acho que isso é um exemplo até porque é um país muito machista, né? Então eu acho que o incômodo não vem só de uma política arcaica, machista, acho que vem de pessoas dentro de casa assistindo televisão. Eu imagino dentro de casa esses debates. Por que ela pode falar tanto? Por que ele não corta ela? Porque são famílias que vivem isso, não importa as profissões que elas têm. Eu espero sinceramente que as mulheres falem isso, porque eu tenho visto tantas mulheres serem mais misóginas e machistas do que os homens com relação a mim. Isso era a próxima pergunta que eu te me espanta absurdamente, assim, sobre isso, né? Por isso que eu tô te falando, no primeiro momento eu fui muito bem recebida e acolhida. Não, é isso, precisamos de mais mulheres falando. Mas aí, qualquer movimento que eu faça, se eu falo é porque eu falo, se eu não falo é porque eu não falo. Se eu visto é porque eu visto, se eu não visto é porque eu não... Sabe assim? Sim. Então, virou, sabe, óbvio que tem um movimento da oposição, né, com relação a isso, a minha pessoa, e eu entendo esse movimento da oposição, eu consigo entender. O que eu não entendo é outros movimentos, principalmente vindo de outras mulheres que deveriam estar entendendo o que está acontecendo, sabe, no momento político do Brasil, sabe, não simplesmente virar a bazuca contra mim. Quanto uma mulher que está se colocando, né, e se colocando para defender crianças e adolescentes, como você fez falando do TikTok, por exemplo, na China. E veio, enfim, a mídia cobriu de um jeito também como uma falta de protocolo, e você deu uma entrevista recente falando que quando você precisa defender crianças e adolescentes não vai ter protocolo que vai te calar, né? Não, gente, sabe assim, primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe, então não existe isso, quer dizer que eu não posso falar? Eu não sou um biscuit de porcelana, eu não vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim, não fale, fique quieta, sabe, não existe isso. E não vai, desculpa. Se ele fosse essa pessoa, você não teria casado com ele. Eu não teria casado com ele, obviamente, ele jamais vai fazer isso comigo, nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Então, não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então, eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir. Eu sei muito bem disso. Eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. A menina acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. Da menina e aquele momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então, ele não sabe, talvez, usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China. Eu não sei como que está isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então,
E o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir. E aí eu perguntei pro meu marido, ok, posso complementar? Ele disse, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de... só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente está falando de criança. De crianças. A gente está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu estava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então, eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. Sim. Você falou presidente analógico, vou te fazer uma pergunta delicada. Você acha que, de vez em quando, ele pode fazer uma fala machista e o que você fala para ele? Eu vou dizer para ele que eu não passo pano para ele, não. Não passo pano. Ele que sabe machismo, disso. Eu às vezes tenho uma fala machista. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. E aí ele te escuta, você conversa com ele? Escuta, claro. Aquele episódio da fala lá do Corinthians, sabe, de que o número de violência doméstica aumenta quando o time perde e tal. Ele falou aquela bobagem, assim, tipo, né? Eu falei pra ele, não faz isso comigo. Me coloca nessa situação. Sabe, óbvio que ele sabe que ele entende isso, entendeu? É difícil pra ele. Ele é um homem de 79 anos. Você imagina um metalúrgico na época que ele trabalhava em fábrica, há 50 anos atrás, o que era um ambiente de uma fábrica, né? Sim. Das piadas, de tudo. E a gente, né? E é claro que ele, né? As pessoas vão mudando, mas às vezes, né? Tem essas coisas, mas eu não passo pano. Eu converso com ele, falo meu posicionamento, falo pra ele, não tem problema nenhum. E tamo bem. Ele fala, já gerrei. Ele fala, você tem razão. Ele fala, eu entendo, às vezes é difícil. Esses dias mesmo, num evento, ele falou assim, eu vou ler aqui pra não cometer nenhum erro, senão a Janja briga comigo. E brigo, não é que eu brigo. Eu digo, poxa, amor, por favor. Eu adorei que ele gosta que você vá junto pra depois vocês conversarem. Isso pra mim, o casamento é isso. Né? Sim. Porque não é, ele quer seus conselhos, ele quer saber sua opinião, às vezes quer até fazer uma fofoquinha. É muito mais maravilhoso você levar o seu parceiro ou sua parceira. Sim. Porque é solitário, ele tá rodeado de gente. Rodeado de homem. Alguns bem puxa-saco. Ainda bem que agora no Palácio temos uma ministra, que é a ministra Gleice. Exato. E ele quer poder te ouvir, né? É solitário pra caramba. Talvez isso incomode. É isso que eu ia falar. Eu acho que para além do machismo tem muito ciúme. Tem ciúme, eu entendo isso. E ele também, sabe? Quando teve aquele off lá de que eu não deixo ele almoçar com ninguém, sabe? Não sou eu, sabe? Ele quer vir para casa, ele quer descansar, ele quer almoçar com a mulher dele, sabe? Final de semana ele quer ficar com a mulher dele. A gente fez 3 anos de casado agora. A gente sabe, eu tenho quase 60, ele tem 79. A gente tem pressa, a gente tem uma urgência que os casais jovens de 20 e poucos anos, que se casam aos 20 e pouco, não tem, porque tem uma vida inteira pela frente. Então, a gente tem essa urgência de ficar junto o maior tempo possível, entendeu? Para curtir cada momento, para estar junto, para assistir futebol, para ver um filme. O que vocês assistem? Vocês veem série? Como que é? Vou dizer que meu marido não tem paciência para série.
É muito problema na cabeça. Não, primeiro que assim, pô, eu vou ter que esperar outra temporada para saber o que vai acontecer, não, gente. Então, ainda bem que agora eles estão fazendo umas séries curtas que tem começo e fim, né? Sim. Então, fica melhor, né? Como adolescência, né? Nossa, que porrada essa série. Vocês viram? Vimos. De choro. Muito forte. É sobre isso, né? Quando a gente tá falando de rede social, a gente tá falando sobre isso, né? Quer dizer, as pessoas assistem e parece que não entendem, gente. Um menino que, obviamente, estava assistindo esses canais que disseminam ódio contra as mulheres, né? E vocês têm pessoas que leem as redes sociais de vocês e faz uma... Porque você fechou o seu Instagram. Eu tentei amizade... Falei, poxa, ela tem 2 milhões e não tá me aceitando, ela deve ter fechado. Aí agora aceitou minha amizade, tô feliz. Mas tem alguém que cuida do teu Instagram e te avisa, ó, tá bacana, mas estão falando isso. Você tem alguém que cuida? Não tem saco de entrar ali. Capaz? Entra? Não. As meninas falam pra mim, para de ler comentário. Não, leio. E agora a gente tá fazendo limpeza mesmo, entendeu? Porque fechei e cada coisa que a gente posta, se tem o pessoal... Do mal. Foi você que disse, não fui eu. Se tem o pessoal lá que vai lá só pra xingar, só pra me xingar os meus seguidores, que pensar diferente não é problema. Claro que não. O problema é ir lá te xingar e que não. Coisas pesadas. Aí tamo lá, deixando, cancelando, bloqueando, porque acho que é isso. É a minha rede social, eu tenho direito de fazer com ela o que eu achar melhor. E acho que eu preciso de um ambiente saudável, não só para mim, mas para as pessoas que me seguem. E as pessoas não estavam tendo esse ambiente saudável. Elas não estavam mais nem comentando as coisas boas, porque, sabe, se comenta, já vem 10 lá xingando. Eu não sei o que a pessoa, sabe, tem na cabeça para ir lá e desejar a morte do Papa numa foto que eu postei dele. Eu chamo essas pessoas de desaplaudidas. Desaplaudidas. São os desaplaudidos das redes sociais. Não tem nada para fazer e vai lá xingar. Aliás, você falou... Acho que elas são muito extremamente solitárias e carentes, né? Triste. Eu entrevistei a Fátima Bernardes e ela falou um negócio tão bonito para mim. Ela falou, tem gente que entra lá no meu Instagram para me xingar... porque a minha família com o William Bonner acabou e eu tenho um namorado mais jovem, eu sou uma mulher que pude viver meu desejo, enfim, e pude viver um lindo casamento que uma hora acabou, mas as pessoas entram lá para me xingar. E ela falou, eu sinto que eu tenho estrutura para aguentar isso. E essas pessoas que me xingam, eu tenho uma compaixão por elas, porque são pessoas que não puderam viver seus desejos, seus sonhos, porque não teriam estrutura para aguentar. E não puderam ter, sei lá, uma estrutura que prepara mesmo, familiar, de estudo. Então ela fala, eu tenho muita compaixão. Na hora eu não entro na energia dessa raiva, porque eu penso, não estão vivendo as coisas que elas queriam poder viver. Acho que a Fátima é mais evoluída do que eu. E eu também, porque eu entro lá. Porque às vezes eu não posso, mas às vezes me dá vontade de responder algumas coisas, exato. Entendeu? Se eu pudesse, eu tinha vontade. Se eu pudesse, eu pegava a pessoa e chacoalhava. Gente, se liga na vida, olha que mundo que a gente tá deixando para as nossas crianças, para os nossos jovens. É esse o exemplo que você dá em casa, sim. Sabe? Cristão que entra para xingar uma mulher, exato. Sabe? E depois vai lá rezar na igreja, orar na igreja. É isso? Você teve agora no velório do Papa e no velório do Pepe Mujica. Qual deles se parece mais com uma religião para você? Eu acho que é uma mescla dos dois. Porque o Mujica é uma inspiração de mundo, assim, de um mundo solidário, de um mundo mais igualitário, assim como o Papa também, né? É difícil falar porque o Mujica era ateu. É verdade. Né? Eu acho que é uma mescla dos dois, assim, que para mim se aproxima... Não é nem de religião, mas de uma paz interior, assim. O Mujica, a figura dele, né, assim, trazia uma paz e uma mensagem de esperança mesmo. E ele falava muito para a juventude. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo dele, lá no sítio dele, que ele chega, senta numa cadeira e que tem uma galera, assim, sentada, de jovens e tal, né? E os jovens todos emocionados. E isso me remete um pouco ao meu marido. Porque quando a gente está... no meio da juventude,
sabe? Ele traz isso também para os jovens, sabe? Desse mundo melhor, diferente. Minha filha tem 7 anos, ela fica paralisada quando o Lula aparece. Tem uma coisa ali que é inexplicável. Às vezes eu tenho que ir abraçar, porque tem muita criança, muito jovem chorando, entendeu? Por quê? Porque entendeu, porque viveu mudança nos governos, né, nas políticas públicas e tal. Então isso é importante. E o Mujica traz isso. E o Papa Francisco era muito especial. O Papa Francisco era muito especial. Talvez eu me emocionei mais porque eu fui, assim, tipo, a última pessoa, assim, brasileira, né, autoridade, não vou dizer que sou uma autoridade, mas a estar com ele. E foi um momento tão bonito, tão especial, só nós dois conversando. Então aquilo foi bonito. Mas é porque os dois têm essa mensagem de um mundo mais igualitário, de um mundo mais justo e mais solidário. Acho que essa é a palavra para mim que tá faltando um pouco, né, nesse mundo. Ontem eu estava conversando com meu marido falando que a gente parece que a gente está vivendo uma nova barbárie, sabe? A história, né, da humanidade, a gente passou por um momento de barbárie na humanidade. Parece que a gente está vivendo isso através da tela do celular, da tela do computador. Sim. Sabe? Isso me deixa angustiada. Não vai me impedir de falar e de lutar pelas coisas que eu acredito, mas isso me deixa bastante angustiada. Você falou que ele vem almoçar com você e para algumas pessoas é tão difícil entender que é amor, né? Que não é porque você vai brigar, é amor. E queria que você contasse um pouco como que começou esse amor. Tem essa lenda das cartas que vocês trocavam, né? Lenda? Não, é porque você... É de verdade? Não. Do Urbano. Não. As cartas... Não, as cartas eu sei que é de verdade, mas tem a lenda que vocês se conheceram por causa das cartas. Ah, não. Foi antes, Não. As cartas Quer dizer, conhecer ele, eu já conhecia. Aliás, sim. eu sou militante do PT desde os meus 15 anos. Sim. Então, eu já tive com ele, já tinha tido estado com ele em alguns eventos, campanha, enfim, né? Mas a gente se aproximou realmente... lá no jogo do MST, e aí a gente começou a conversar por telefone e tal, e... Isso foi antes dele ser preso? Sim, foi uns meses antes, e aí a gente começou a namorar, e quando ele foi preso a gente já estava namorando, mas claro que, obviamente, tanto... e ele falava que era para me proteger, que isso a gente ficou nesse silêncio externo, público, por um tempo, né? E fomos delatados por uma visita que foi lá, porque ele não se continha e sempre falava que estava apaixonado, que ia se casar de novo e tal. E nesse período nós trocamos uma infinidade de cartas, são 580. A gente normalmente era uma carta de lá e uma de cá por dia, né? E final de semana, às vezes eu escrevia 3, 4, ele também, então tem acho que tem umas casas, 2 mil. Claro. Tudo guardadinho. Tinha juras de amor. Tinha tudo que você pode imaginar. Tinha discussão, tinha tristeza. Tinha discussão política, sim? Não, política não. Mas tinha tristeza, tinha muita alegria, tinha saudade, tinha momentos de amor. Tinha muita coisa, tinha sonhos. Só que é engraçado que nunca esse sonho que eu tô vivendo hoje a gente falou nas cartas. Nunca? Não. Você vai voltar, vai ser presidente? Não, a gente não falava sobre isso. A gente falava de outros sonhos, tipo viajar. Vamos alugar um carro e vamos andar de carro viajando, porque eu adoro dirigir, né? Então a gente sonhava disso, de percorrer o Nordeste de carro, percorrer a Itália de carro. Tinha muitos sonhos. Adolescentes apaixonados. E até hoje a gente não fez isso. Breve. A gente tá percorrendo, mas muito rápido todos os lugares. Porque quando eu falei lenda, tinha essa coisa de que vocês se conquistaram pelas cartas. Eu acho que sim, isso sim. O nosso amor, ele se solidificou nas cartas. As cartas, eu acho que ela é a concretude desse amor. Você ia lá com a vela? Boa noite, presidente. Você chegou aí? Nossa, muito. Demais. Muito, era muito engraçado, porque até, eu não sei, descoberta, eu ia
Eu ia quase todos os dias dar bom dia. Antes de eu ir para o trabalho, eu acordava bem cedo, ia dar o bom dia e depois eu ia dar o boa noite. Até eu vou contar que essa história do bom dia e do boa noite meio que fui eu que ali com a coordenação falei, por que a gente não grita para o presidente bom dia, boa noite? E aí foi crescendo isso. E acabou logo na semana seguinte o pessoal fazendo isso, do bom dia e boa noite. Eu ia, até que eu não consegui mais ir por conta da minha mãe, eu tinha realmente que ficar em casa mais tempo com ela de manhã e tanto no final do dia. Tinha uma pessoa que cuidava dela no meu período de trabalho, mas aí eu ia todo final de semana, eu tava lá, sábado e domingo direto. E tava lá, em todos os eventos que tinha, eu tava lá. Você tava do lado dele no momento que ele tava preso. Você não imaginava que tinha a volta por cima? Eu acho, claro que esperança a gente... Não, acho que a primeira esperança era dele sair de lá. Porque isso é uma história de amor muito verdadeira, né? Você tava do lado de um homem que naquele momento tinha sido preso. Bom, eu olhava e eu falava, vai sair dali, vai dar a volta por cima. E imagino que você também, mas... Isso é uma história de amor, você não estava com ele na alta, você estava com ele na baixa, né? E estava ali do lado. Isso também é um valor, tem um valor gigantesco, não é agora que você viaja com ele e não vai deixar você falar, porque olha como você estava do lado dele, em que momento, não é? Eu acho que a gente sempre teve esperança dele, primeiro esperança dele sair de lá, porque a inocência, provar a inocência dele era importante para ele, mas era importante para nós também. Então, todas as pessoas, cada um que participou daquela vigília, tinha isso no seu coração. Sabe, aquela vigília foi uma coisa que ele fala, né, que nunca na história da humanidade aconteceu. De 580 dias, milhares de pessoas passarem por ali, né, em apoio a ele. E quando ele sai da prisão e logo em seguida, né, depois de alguns meses, vem cai todas as sentenças e tudo, e a coisa vai, né, foi um castelo que foi construído, né, mas era um castelo tão frágil que a gente tinha certeza que aquele castelo de barro, de carta, ia desmoronar, né, e ele desmoronou mesmo, né, e o que ficou foi a verdade, né, o que ficou foi a dignidade de um homem que não se rendeu às mentiras. Isso foi importante para a história do Brasil, sabe, então... e para nossa história foi importante, né? Óbvio que eu queria muito. Teve momentos de você pode sair com tornozeleira. Eu falava, não, tem que sair, porque eu temia muito pela vida dele. Eu temia muito, Tati, pela vida dele lá dentro. Porque a gente não sabia o que podia acontecer. O dia da posse. Eu temi em todos os eventos de campanha, eu temi. Entendeu? Acho que só quem estava muito perto de mim é que sabia realmente o meu temor com relação aos momentos de campanha. Teve momentos de campanha que ele não queria usar colete, eu falava, então eu não vou. Se você não for usar, eu não vou. Então eu vou usar. Sabe, assim, porque, sabe, é óbvio que para ele é difícil, mas a gente estava protegendo a vida dele, sabia os riscos que ele corria, né? Eu coordenei aquela posse. Eu fui numa reunião de segurança aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Segurança, assim, era eu na ponta da mesa e a mesa toda, acho que tinha uns 30 homens e eu só na ponta da mesa, né? E eu falei, pô, eu vou ter que falar muito com esses homens de cima, né? Porque era polícia militar, exército, era polícia federal, era todo... Né, todo esquema de segurança, todos os organismos de segurança envolvidos na posse. E eu falei para ele que eles tinham um compromisso profissional, eles tinham que deixar a ideologia de lado e ter um compromisso profissional de garantir a segurança não só do presidente, mas das 300 mil pessoas que vieram para aquela posse. Então, foi um momento difícil para mim como mulher, mas estava ali firme, né? Tinha que estar, mas foi lindo, né? Foi lindo. E eu te perguntar, o que estava passando pela sua cabeça quando ele foi falar e você começou a chorar segurando o papel para ele, que você ia virando o papel? É tão bonito aquele momento. Eu acho que acho que também foi um momento que aquela angústia toda da campanha trouxe durante todos aqueles meses, né? Eu não dormia praticamente, a campanha toda... Gente, desculpa as cachorras. Não tem problema nenhum. Não, desculpas, é porque eu acho que eu deixei elas presas e alguém soltou.
É que é a esperança. Sim. Isso é a esperança, E a gente. resistência? Sabe aquele filho que você diz assim, gente, não, por favor, eu não quero um filho que risque parede, que risque o sofá. É a esperança. É essa minha filha. Ela tá com saudade de você, tá te chamando. Não, é que ela tá escutando minha voz. Fala pro Rodrigues prender ela lá no meu quarto, senão ela não para de latir. Era todo o cansaço ali também da campanha? Era todo o cansaço da campanha, era para ele aquele era um momento muito importante. Era um momento de reafirmar tudo que ele sempre disse no período que ele estava preso, tudo que ele acreditava para o Brasil, tudo que ele acredita para o Brasil, tudo que eu acredito para o Brasil, sabe? Não era só um choro, ganhamos a eleição. Era muita emoção. Não, era muita coisa que estava naquelas lágrimas, muita coisa, né? Então eu não tinha. Eu não tenho muita vergonha de chorar, não. Bonito. Eu choro mesmo. Foi bem emocionante quando você chorou. Você cuida dele? Do Lula? O que ele deixa ser cuidado? Você fala, tem que tomar um negocinho. Amiga, tipo um remedinho de estômago, sei lá. Cuido. Não, sabe, converso bastante com as pessoas que estão... eu não tô o tempo todo com ele no Planalto, né? Então eu sempre tô... Gente, não dá muito café pra ele depois do almoço, porque senão ele não dorme, né? Faz ele andar pelo gabinete, porque senão ele passa o dia inteiro sentado, entendeu? Então eu cuido mesmo à distância, eu cuido. Para mim é importante, não só pela coisa de estar perto dele, que a gente quer ficar um perto do outro, mas viajar com ele é importante porque eu também, no começo, no primeiro ano, todos os eventos que a gente fazia, eu estava sentada, aliás, isso ainda continua, confesso que ainda continua. Eu tô sentada, tô rindo, mas o meu olho tá assim, feito um radar, 300, né? Só não dou a volta no pescoço assim, porque não consigo. Porque eu sempre tô prevendo, né, pensando que alguma coisa pode acontecer. Agora eu tô um pouquinho mais relaxada, né, mas isso é uma coisa que me preocupa. Então tá com ele, eu também tá cuidando. Quando a gente faz viagem internacional, ele não dorme no avião. Não dorme? Não dorme, eu sempre tô ali, vamos deitar, vamos descansar um pouco, né. Então... Ele não tem medo de avião, mas eu não sei, ele não consegue dormir muito no avião, imagina, né? Quantidade de coisa. Eu não durmo porque eu tô preocupada com duas coisas da minha filha e duas do trabalho. Eu fico imaginando o presidente. Já a gente tá falando aqui das suas cachorras, tá ouvindo o som. Olha lá. Alguém já te perturbou com isso? Mãe de pet, ela não quis ter filho. Alguém já entrou, ela gosta dos bichinhos, dos animais. E alguém já te encheu o saco? E tem essa cobrança, né, de que a mulher tem que parir, tem que ter filho. Olha, ainda bem que não. Tô trazendo aí não vamos dar uma ideia nova de alguém te perturbar, por favor. Gente, assim, eu realmente, eu fiz uma opção na minha vida de não ter filho e eu vou confessar pra você que não foi por minha causa. Foi porque talvez eu nunca tivesse encontrado um pai que eu achasse que poderia ser um pai pros meus filhos. Meu primeiro marido não foi e nunca na minha vida encontrei alguém que pudesse ser o pai. Encontrei agora, infelizmente, depois que eu já estava passadinha. A fábrica já tinha fechado, assim, né, com a idade que eu tava, já não dava mais. E Cláudia Raia tá aí pra me contestar. Cláudia Raia, mas olha, tá aí pra me exemplo... Todo mundo fala isso pra mim. Mas é um exemplo perigosíssimo, porque, olha, vai tentar ter filho na idade da Cláudia Raia. Precisa ter muita paciência. Não, além de ter muita paciência, é muito difícil, né? É muito difícil, Mas foi uma opção de vida mesmo. E eu não consigo ver a minha vida assim. Então, você falou de infância... Eu não lembro de nenhum momento na minha vida que eu não tivesse cachorro junto comigo. Meu pai gostava muito de cachorro, a gente tinha cachorro em casa, né? Depois, mesmo eu morando sozinha no Rio, eu tinha, né? Adotei a Paris, levei meu cachorro de Curitiba, minha mãe falava, você não vai levar o Thorzinho, ele é meu companheiro. Primeira é a Paris, a Resistência que fazia vigília. E a Esperança é agora do ano passado, que foi lá do Rio Grande do Sul. Sim. E o Thorzinho era meu cachorrinho que eu tinha de muito tempo e aí eu falei, não, mãe, o Thorzinho vem comigo, se você quer, você vem também. Então, que eu não fico sem meus dogs, porque eles são, assim,
em momentos difíceis para mim, eles parecem que são meu aconchego, assim, meu carinho. A Paris sabe quando eu tô triste, ela vem, fica pertinho, se encosta. Cachorro, Então, é isso. Então, elas são os doguinhos que fazem um pouquinho esse momento. Até porque, assim, minha mãe morreu, a minha família não tenho outros parentes muito perto, tenho uma prima e tal, mas nada que seja, assim, aquela coisa de família, aquela coisa de final de semana, reunir. Eu nunca tive isso, não era uma coisa, não foi uma característica da minha família. A minha família próxima agora são os amigos, as minhas amigas. Quem são os seus principais amigos aqui? Aqui em Brasília são as meninas que trabalham comigo. Que eu conheci. Que você conheceu. Que estão aqui. Elas são, assim, as que me confortam, as que a gente dá risada. Eu não consigo sair. Eu ia adorar poder ir tomar uma cerveja no bar e escutar um samba que eu gosto. Né? Hoje eu não posso mais fazer isso. Então, mais às vezes eu saio com elas para ir almoçar e jantar. Mas as minhas amigas mesmo, e poucas amigas eu tenho, assim, uma coisa de amizade para mim, assim, é quando me toca a alma a pessoa, né? Porque às vezes a rede social trouxe um negócio engraçado da época principalmente do Facebook, né? Que tenho 250 mil amigos. E tá sozinho. Não tem. Virou meu amigo aqui. Não virou, e agora gente. Tem gente que é amigo do ChatGPT, é muito triste. Faz perguntas pro ChatGPT. Tá rolando isso. É muito triste, gente. O mundo tá indo pra um lugar perigoso. Como que é a sua relação com a família do Lulu? Os filhos, vocês são próximos? Tem almoços aqui? Como que... Não, às vezes a gente se reúne no aniversário dele, principalmente final de ano. Mas a vida que a gente tem aqui é muito corrida, né? Quando um tá, o outro não tá. Então, eventualmente se reúne. Mas assim, é como eu sempre digo, todos estão com suas famílias, né? Então, e é aquilo que eu digo, eu e ele estamos nesse momento de casamento de novinho. Sim. Né? A gente quer nosso cantinho, Exato. né? O nosso ninhozinho. Sim. Então tem isso, mas nós, os netos, a bisneta dele, que é um amor, Ana Lua. Eu sempre, quando eu falo das redes sociais, vou falar um negócio aqui que é a Ana Lua. A Ana Lua é o xodozinho, né? Porque quando ele foi preso, a Ana Lu ainda era muito pequenininha e ela ficava lá em casa, né, com a Bia, eles dormiam lá em casa e tal. Então, desde muito bebezinha que eu tô com ela, que eu conheço ela. E agora ela tá no TikTok, né? Ela tem 7, 8 anos, aí fica com aquele celular. Sim. Naqueles vídeos. Aquilo me dá uma angústia, angústia. Então, cada vez que eu falo Você disso... tá pensando nela também. Eu tô pensando nela também, sabe? O que será que ela tá vendo? O que será que ela tá rolando? Sim. Né? Porque nem sempre o pai tá ali, né? Sim. Tipo, perto. Não, a minha filha, eu tirei o YouTube da TV, porque ela dava um jeito de, através do YouTube da TV, chegar no TikTok. E dá? E era um TikTok, assim, tem essa coisa do, o algoritmo tal, como ela só via coisa de desenho ou alguma coisa que ensinava a fazer bijuteria, pulseirinha tal. Uns 2 dias eu observei, deixava uns 5, 10 minutos por dia. De repente entrou um vídeo de um cara falando, se você não me der like, seus pais não te amam. Era uma coisa assim, horrorosa. Eu entrei, tirei tudo da TV e falei, não. Ainda mais que eu tinha na mesma semana assistido Adolescência. Essa série aí, ela veio na hora certa pra mexer com as pessoas, né? Você chegou a bater panela quando o Bolsonaro falava na televisão? Não, bater panela não. Eu gosto de cozinhar. Você acha que eu vou estragar minhas panelas? Não. Não, fazia... Não. Mas foi difícil. Foi um período difícil. E aí vem a Covid, né? E tudo que a gente passou na Covid. Cada vez, às vezes aparece aquele vídeo dele imitando uma pessoa sufocando. Eu me lembro da minha mãe. Aquilo, nossa, sabe? Me dá uma revolta porque a gente não merecia isso, sabe? Não merecia ter. A gente já teve governantes ruins, né? Que foram ruins do ponto de vista de ignorar uma boa parcela da população. A gente já teve ditadura militar. A gente já passou por momentos difíceis de hiperinflação.
mas um governante que despreza a vida de uma pessoa que tá morrendo no hospital é uma coisa assim que me dá uma revolta, e eu falo pela minha mãe e falo por milhares de mães que morreram e filhos, né? Uma coisa terrível. A gente estava falando dessa abertura desse espaço que você conquistou e que também o presidente está de acordo que você tem que ter. E a mídia e também algumas pessoas do governo às vezes chamam isso de gafe. E a gente já falou aqui que da importância que tem você se colocar. Mas alguma vez você acha que você cometeu alguma gafe? O que você se arrepende do Fuck You Musk? Eu me arrependo por conta da minha equipe, porque aquele momento a gente estava e elas sabem disso. Passei uma semana mais arrependida por conta delas, porque a gente trabalhou muito, a gente trabalhou muito para o G20 o ano passado. Eu devo dizer que eu me envolvi pessoalmente na organização, na estrutura do G20, de como aquilo foi construído, o CRIA G20, que foi esse espaço, né, que aconteceu isso. A gente construiu com diferentes países, a gente conectou coisas, e parece que tudo virou em nada por conta daquilo que eu falei. Não é da fala que eu me arrependo, mas talvez do momento. Porque fazer crítica a ele eu sigo fazendo, porque ele continua sendo o que está acima do bem e do mal, se acha o dono do mundo, mas enfim, talvez foi um momento mesmo, né? Se eu estivesse falando aqui, por exemplo, né, nessa conversa nossa, o que eu penso dele, talvez teria sido melhor entendido, mas enfim. E até porque o fuck you em inglês não quer dizer necessariamente o que quer dizer em português, é mais um dane-se, né? Não, nós estamos aqui e seguimos apesar de você. Sim. Apesar de você, como diz Chico Buarque, né? Sim. Então, seguimos. Mas eu me arrependo porque todo um trabalho que a gente fez parece que virou em nada. E eu, né, pedi desculpa para toda a minha equipe por causa disso. Depois do Festival da Aliança, que foi um momento, sabe, super importante para a gente colocar a aliança global. Todo mundo, né, queria saber o que é, como era, e eu sigo falando sobre isso. Só que eu não acho que aquilo que eu falei desmerece todo o trabalho que eu já fiz ou que eu tô fazendo, entendeu? Sim. Isso. E outra gafe, deixa eu ver, pisei no pé de alguém, pisei no vestido, tropecei, não lembro. Tirou aqui uma remelinha. Uma remelinha. Não comi com o garfo certo, oh meu Deus. Tem você se pega às vezes preocupada com um protocolo de elegância, assim? Então, eu tava falando nessa viagem pra China, assim, porque às vezes é exaustivo, Tati. Exaustivo, porque assim, eu tenho que pensar na minha roupa, eu tenho que pensar no meu cabelo, porque eu mesma que faço meu cabelo, eu tenho que ver... Tirei o óculos, eu não enxergo quase nada, é tudo embaçado, como é que eu me maquio? Às vezes eu tô num hotel... Tem aquele óculos que é um só, pra você maquiar um olho. Não dá certo aquilo pra mim, já tentei. Mas você não viaja com maquiador, cabeleireiro? Não sou essa, você tá confundindo a primeira... Foi de propósito. Então é a outra, não sou eu. Sim. Enfim, e às vezes eu chego no hotel, não tem aquele espelho de aumento, eu já fico desesperada. Sim. Não, entendeu? Quando tem o de aumento, mas ele não tem a luzinha, também eu fico desesperada. Porque eu também não sei me maquiar muito bem, entendeu? Não é uma coisa que fazia parte do meu cotidiano, tipo, todo dia arrumar o cabelo, todo dia, todo dia, entendeu? Isso às vezes, cheguei na China, eu tava exausta no último evento, assim, sabe? Tava exausta por, né? Às vezes ter que só sorrir e acenar. Isso também dá uma certa exaustão. Sim. Né? Então, isso tudo é difícil, ter que estar sempre pensando nisso, de estar bem, de estar bem vestida, ou, sabe, ficar preocupada com isso. Querendo ou não, por mais que eu não me incomode, né? Eu sempre penso, pô, será que tá bem, né? Eu faço sempre questão de estar vestindo, né, moda brasileira. Faço questão disso porque eu acho que é importante pro Brasil, é importante, e eu
visto estilistas mulheres, basicamente, assim, né? Tento vestir estilistas mulheres, jovens mulheres que estão, né, na moda. Isso para mim é importante. Então, a sua roupa do dia da posse era uma coisa deslumbrante. Tava belíssima. A do dia, o terninho? Não, qual era o do dia da posse? O terninho que foi bordado era com palha. Foi lindo mesmo, tá lindo. Nunca mais usei, preciso... Como é que eu vou usar, né? Acho chique repetir roupa. Não, eu repito, eu não tenho problema com isso. Mas é que aquela é muito específica, né? Como ficou a vibe aqui no dia que o Trump ganhou? Vocês ficaram deprimidos? Como que foi? Eu acho que já era meio esperado, né? Aquela vitória dele. E também uma vitória que para mim me parece uma vitória em que alguém distribui $1 milhão para uma série de eleitores que fomenta esse tipo de coisa. É difícil. Sim. Né? Como é que você vai discutir coisas concretas para a sociedade de melhora, de colocar uma candidatura que fala sobre isso com alguém oferecendo $1 milhão? Sim. Triste. Você aguenta mais 4 anos? Mais campanha e mais 4 anos? Eu preciso aprender a me maquiar. Preciso aprender a me maquiar, é muito bom. Não me borrar. Aguenta, gente. Eu tô ao lado dele para a decisão que ele tomar. Entendeu? Nesse momento não é uma decisão, uma vontade minha ou de outra pessoa. A decisão que ele tomar, que o meu marido tomar, não é nem o político, mas o que o meu marido tomar, eu vou estar ao lado dele, né? E ele sempre fala que se ele tiver forte, né, de saúde, se ele estiver bem, né, ele vai por esse caminho e eu vou estar ao lado dele, né? E ele tá bem forte. Janja, para a gente encerrar, queria que você falasse, tem um livro do Contato Caligares que mexeu muito comigo, que ele fala que a escolha de vida dele não foi pela felicidade, mas foi por uma vida interessante. Eu imagino que a sua vida seja, além de claramente você ser uma mulher feliz, uma vida muito interessante, né? Eu acho que você tem essa vida. Você hoje, eu queria que você me dissesse assim, quais são as principais experiências, vivências, o que mais te marca como primeira-dama e para o futuro, o que vai ficar para você dessa experiência, o que fica para você? Eu não sei se interessante é bem a palavra, Tati, porque a gente vive uma vida muito, muito restrita, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ir em show, gosto ainda de ir em show, a cinema, a teatro, de estar com os meus amigos numa roda de samba, né? Eu sou essa pessoa que gosta de dançar, adoro dançar. E hoje a minha vida virou muito por conta, obviamente, do lugar que eu tô. Então, por isso que eu não sei se é uma vida interessante. Eu acho que esse lugar que eu tô tá me dando a oportunidade de conhecer pessoas e lugares que eu jamais poderia imaginar que eu iria estar na minha vida, né? Então, é muito, muito diferente, talvez, do que a palavra interessante, de poder falar com algumas pessoas que eu nunca imaginei poder falar. Vou me reportar de novo ao Papa Francisco, assim, eu nunca imaginei de estar numa conversa a sós com um Papa, né? E ainda mais com o Papa Francisco. Eu nunca me imaginei estar numa reunião do G20 que fosse. Eu nunca me imaginei de estar naquele plenário da ONU, da abertura da Assembleia. Você sabe que o primeiro ano que a gente foi lá, eu chorei escondido, fiquei com vergonha de chorar, porque é um lugar assim que eu sempre via, né? Quando nos primeiros mandatos ele fazer os discursos e aí de repente, sabe, assim, eu tava lá. Aquilo para mim foi muito forte mesmo, assim, de poder estar dividindo aquele momento com ele, né? E estar ali presenciando, vivendo, fazendo a história que
eu era um pouco espectadora, eu estava ajudando a construir, tô ajudando a construir. Isso para mim talvez seja a coisa melhor. Por isso que eu acho que esse momento que o Brasil vive de retomada, de crescimento, de queda de desemprego, de tudo isso é muito importante, e fazer parte disso, nem que seja sendo a esposa do presidente. A gente sabe que você é mais, né? Para mim é muito importante. Eu acho que vem de encontro a tudo que eu acreditei de vida, de mundo, né? Aquilo que a gente falava de um mundo mais solidário e mais justo, que é o que pautou toda a minha vida profissional de trabalho com comunidades, enfim. Então, para mim, tá ajudando a construir essa história, tá contribuindo, né, na construção dessa história desse Brasil. Para mim, acho que é difícil explicar como eu vou sair disso, como eu acho que você não vai sair nunca. Você se imagina tendo uma carreira política? Não. Não? Não me imagino. Eu li esses dias até um artigo que, não, porque não sei o que, vai ser senador. Não me imagino tendo uma carreira política, até porque tudo aquilo que eu escrevi pro meu marido em 580 dias de cadeia, da gente ter uma vida, de passear, de conhecer lugares juntos, eu ainda sonho em fazer. Então, quando tudo isso terminar, eu quero pegar meu marido pelo braço e sair por aí, sabe? Vamos fazer um documentário road movie? Vamos! Eu ainda quero muito isso na minha vida. Eu espero que a gente tenha saúde, que ele tenha saúde, que eu tenha saúde, pra gente fazer isso. Nem que seja já bem velhinho. Ele precisa operar o quadril e ficar quieto, né? Não pode operar o quadril e já no segundo dia sair já trabalhando. Ele precisa... É bom que tem você cuidando dele. Isso aí foi um momento difícil. Foi difícil parado, segurar, né? ele parado. E também depois... Machuca a cabeça, já quer trabalhar meia hora depois. Não, né? gente, assim, ele saiu da cirurgia da cabeça. E assim, claro, a cirurgia, aquele tipo de cirurgia, claro, ele acordou bem, não tá com nenhuma dor, já quero trabalhar. Falei, calma. Vamos lembrar da nossa viagem de carro. Devagar. Então é isso, eu quero ainda fazer muita coisa com ele nessa vida. Quero viver muito. Cada minuto eu quero viver e estar ao lado dele, porque é muito importante. Vai ser muito importante para mim essas lembranças. Querida, você é maravilhosa. Muito obrigada. Foi uma honra. Obrigada, eu tô chorando. Ela chorando aqui nem eu. É que eu tô medicada, eu não choro tanto. Ai, tá. Ai, meu Deus, que remedinho é esse? Porque eu choro muito. Pessoa não medicada chora menos. Obrigada a você que nos ouviu ou nos assistiu. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe Quem Sabe, um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Hoje, especialmente, o programa foi filmado para a TV Folha. O roteiro é meu, a produção é de Daniel Castro, a fotografia é de Pedro Ladeira, a edição é de Luden Viana, a coordenação é de Magé Flores. A editora da TV Folha é Beatriz Pérez. Segue a gente para saber quando tem programa novo e até sexta que vem.